Até onde pode ir o corpo humano? Descubra 10 destinos extraordinários marcados pela obesidade extrema. Entre recordes mundiais e transformações heroicas, estes relatos de coragem e sobrevivência mudarão o seu olhar sobre a força mental humana face à doença. Número 10. Juan Pedro Franco, o caminho da redenção. Originário do México, Juan Pedro Franco ostentou durante anos o título de homem mais pesado do mundo, atingindo o peso crítico de 595 quilos. O seu estado não era apenas o resultado de uma alimentação desequilibrada, mas também de um grave acidente ocorrido aos 17 anos que literalmente quebrou o seu metabolismo. Após este trauma físico, o seu corpo começou a armazenar gordura de forma incontrolável, mergulhando-o numa espiral de sedentarismo forçado. Confinado à sua cama por quase 7 anos, a sua sobrevivência dependia de um fio. A sua vida cotidiana era um desafio constante contra a asfixia e a insuficiência orgânica. No entanto, a história de Juan Pedro é, acima de tudo, uma história de vontade de ferro. Graças a uma mobilização médica sem precedentes no México e a uma série de intervenções cirúrgicas bariátricas complexas, ele iniciou uma transformação radical. O processo exigiu anos de disciplina, dietas rigorosas e fisioterapia para reaprender a mover o seu corpo. Hoje, tendo perdido mais de metade do seu peso inicial, pesa cerca de 260 quilos. Recuperou uma autonomia preciosa, a capacidade de caminhar e de tomar banho sozinho. Gestos simples que representam para ele uma vitória monumental. O seu percurso é um testemunho poderoso sobre a possibilidade de retomar o controle da própria vida, provando que, mesmo nas situações mais extremas, a medicina e a determinação humana podem realizar milagres. Número 9. Carol Jäger, uma luta contra os traumas. Carol Jäger detém o triste recorde da mulher mais pesada alguma vez registada, com um peso estimado em 725 kg no seu auge. Mas por trás deste número vertiginoso esconde-se uma realidade psicológica muito mais sombria e profunda. Carol confessou frequentemente, em raras entrevistas, que os seus distúrbios alimentares não eram um simples vício, mas uma resposta a traumas graves vividos durante a infância. Para ela, a obesidade tinha-se tornado uma armadura física, uma barreira de proteção contra o mundo exterior que ela percebia como ameaçador. Esta proteção tornou-se a sua própria prisão. Em 1993, o seu estado de saúde degradou-se de tal forma que o seu internamento exigiu a intervenção de 15 bombeiros e uma logística de emergência para a retirar do seu domicílio. Durante a sua estadia clínica, conseguiu a proeza de perder 236 quilos em apenas 3 meses, graças a uma restrição calórica rigorosa sob vigilância constante. Infelizmente, esta perda rápida não foi suficiente para reparar os danos internos causados por anos de pressão sobre os seus órgãos vitais. O seu corpo, demasiado desgastado pela insuficiência renal e complicações cardíacas, acabou por ceder. Ela faleceu em 1994, aos 34 anos. O caso de Carol Jäger permanece nos anais médicos como um lembrete pungente de que a obesidade mórbida é frequentemente o sintoma de um sofrimento mental e emocional, que necessita de um acompanhamento psicológico tão importante quanto o tratamento físico. Número 8. Khalid bin Mohsen Shari, uma intervenção real. O caso de Khalid bin Mohsen Shari, na Arábia Saudita, é um dos exemplos mais documentados de sucesso médico em grande escala. Com apenas 20 anos, Khalid pesava 610 quilos. A sua obesidade era tal que ele era incapaz de qualquer movimento e vivia recluso no segundo andar da sua casa. A sua história tomou um rumo nacional quando o próprio rei Abdullah ordenou o seu internamento gratuito, assumindo a totalidade dos custos logísticos e médicos. A transferência de Khalid para a capital, Riad, foi uma operação de engenharia. Uma parte da sua casa foi demolida para permitir que uma grua o retirasse numa cama especialmente concebida, antes de ser transportado por um avião medicalizado do exército. O que torna a história de Khalid excepcional é o rigor do acompanhamento que se seguiu. Sob a égide de uma equipa multidisciplinar de 30 especialistas, incluindo cirurgiões, nutricionistas e psicólogos, ele seguiu um protocolo rigoroso. Graças a esta intervenção maciça, conseguiu a proeza histórica de perder mais de 540 quilos ao longo de vários anos. Hoje, Khalid pesa cerca de 68 quilos.
A sua transformação é considerada a perda de peso mais radical e bem-sucedida da história médica moderna. Ele leva agora uma vida normal, ilustrando perfeitamente como um apoio médico total e uma vontade individual podem reverter um destino que parecia selado. Número 7. John Brower Minock, o gigante da história. John Brower Minock permanece, nos arquivos médicos mundiais, o homem mais pesado que alguma vez viveu, com um pico medido de 635 kg no final dos anos 70. O seu caso era particularmente complexo para os médicos da época, porque uma imensa parte da sua massa corporal não era constituída apenas por gordura, mas por um edema generalizado maciço. O seu corpo retinha quantidades fenomenais de fluidos extracelulares, uma condição exacerbada por uma insuficiência cardíaca congestiva. O seu tratamento no Centro Médico da Universidade de Washington exigiu meios fora do comum. Foram necessários 12 bombeiros para assegurar as suas deslocações, e 3 camas de hospital tiveram de ser soldadas entre si para suportar o seu peso e estatura. Apesar da gravidade do seu estado, John mostrou uma resiliência incrível. Durante um internamento prolongado no hospital, submetido a uma dieta de 1.200 calorias por dia, perdeu mais de 400 quilos, o que representou a maior perda de peso documentada até aquele período. No entanto, a luta contra o edema permaneceu incurável. Após a sua alta, a sua saúde continuou a flutuar, e ele recuperou uma grande parte do peso perdido sob a forma de fluidos. Faleceu em 1983, deixando para trás um recorde de peso que não foi igualado em mais de 40 anos. A sua história sublinha a complexidade das doenças metabólicas, onde o peso não é apenas uma questão de ingestão calórica, mas também de disfunções orgânicas profundas. Número 6. Patrick Dowell, o homem de meia tonelada. Patrick Dowell, originário do Nebraska, tornou-se uma figura emblemática da luta contra a obesidade nos Estados Unidos no início dos anos 2000. Apelidado de o Homem de Meia Tonelada, pesava 486 quilos quando finalmente pediu ajuda. Naquela época, Patrick sofria de uma cascata de patologias: diabetes tipo 2 não controlada, hipertensão severa e uma insuficiência cardíaca que ameaçava a sua vida a cada respiração. Estava prisioneiro no seu quarto há 7 anos, incapaz de se manter de pé. A sua vida mudou quando um hospital de Dakota do Sul aceitou o desafio de o tratar, apesar dos imensos riscos operatórios. Após um transporte complexo numa ambulância reforçada, foi submetido a um bypass gástrico de emergência. Os primeiros meses foram um sucesso retumbante. Patrick perdeu mais de 200 quilos, recuperando a capacidade de caminhar e até de conduzir o seu carro. O seu percurso, documentado pelos média, serviu de sinal de alerta para a saúde pública. No entanto, o caso de Patrick também ilustra a natureza crônica e recidivante da obesidade. Apesar dos seus sucessos iniciais, ele lutou ao longo da vida contra os seus antigos hábitos alimentares e as complicações das suas múltiplas cirurgias. Patrick faleceu em 2016, aos 54 anos. O seu legado reside na sensibilização para os limites das intervenções cirúrgicas se estas não forem acompanhadas por um apoio psicológico e social a longo prazo. Número 5. Rosalie Bradford, da sombra à luz. A história de Rosalie Bradford é única, porque detém 2 recordes mundiais opostos: o da mulher mais pesada num determinado período, seguido pelo da maior perda de peso feminina. Atingindo 544 quilos, Rosalie tinha caído numa depressão profunda após o abandono da sua mãe durante a infância. Utilizava a comida como um anestésico emocional, isolando-se totalmente do mundo exterior durante 8 anos. A reviravolta ocorreu em 1987. Tocada por uma carta de incentivo do guru do fitness Richard Simmons, ela decidiu lutar. Começando por simples movimentos de mãos e braços porque não conseguia mexer as pernas, aumentou progressivamente a sua atividade física.
Com uma disciplina exemplar e uma dieta draconiana, perdeu um total incrível de 416 quilos. A sua transformação física foi acompanhada por uma transformação mental. Retomou os estudos e tornou-se uma palestrante inspiradora. Percorreu o mundo para motivar aqueles que sofriam de obesidade, defendendo a empatia e a perseverança. Infelizmente, as sequelas físicas da sua obesidade passada, nomeadamente as complicações ligadas às intervenções para remover os grandes excessos de pele, causaram a sua morte em 2006. Rosalie Bradford continua a ser um ícone da resiliência, provando que mesmo depois de bater no fundo, é possível subir em direção à luz. Número 4. Andre Nasser, um novo começo na Austrália. Andre Nasser foi durante muito tempo o homem mais pesado da Austrália, atingindo 468 quilos. O seu caso trouxe à luz os perigos do vício alimentar extremo numa sociedade de consumo. Andre consumia mais de 12.000 calorias por dia, principalmente sob a forma de fast food e bebidas açucaradas. Em 2015, a sua situação tornou-se crítica. A sua saúde declinava tão rapidamente que os socorristas tiveram de perfurar uma parede mestra da sua casa para o retirar e levar para uma unidade médica especializada. Aquele momento humilhante e aterrador foi o choque necessário. Sob vigilância médica rigorosa numa clínica especializada de Sydney, Andre iniciou uma reabilitação total. Teve de reaprender a comer, substituindo a junk food por refeições equilibradas, e seguiu um programa de treino físico rigoroso, primeiro na água, para proteger as suas articulações, depois no ginásio. Num ano, perdeu quase 200 quilos. Hoje, André é um homem transformado. Tornou-se um defensor fervoroso da saúde, utilizando a sua experiência para educar os jovens sobre os perigos do vício do açúcar e dos alimentos processados. O seu percurso mostra que a mudança de estilo de vida, embora difícil, é a chave absoluta para a longevidade, e que o apoio da comunidade e do corpo médico é essencial para quebrar o ciclo da obesidade. Número 3. Samantha Mason, a armadilha da celebridade digital. Samantha Mason apresenta um caso atípico e moderno, que levanta questões éticas importantes. Inicialmente, utilizou a sua obesidade para ganhar a vida como modelo na internet, participando numa subcultura onde era paga para comer em frente a uma câmara. Esta atividade, embora lucrativa, levou-a a um peso perigoso de 365 quilos. Samantha estava presa num sistema que encorajava a sua autodestruição para o entretenimento alheio. No entanto, a realidade médica alcançou-a. Sofrendo de dores crônicas e dificuldades respiratórias, percebeu que aquele modo de vida a conduzia prematuramente à morte. Escolheu, então, documentar a sua transição para a saúde, participando em programas de perda de peso televisivos. Em 2022, tinha conseguido descer para cerca de 205 quilos. O seu percurso é um alerta sobre os desvios de certos aspectos da cultura digital que podem monetizar e validar comportamentos nocivos para a saúde. Samantha trabalha hoje para reconstruir a sua vida longe dessas influências, sublinhando que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside na sua imagem digital, mas no seu bem-estar físico e mental. A sua história é a de uma tomada de consciência vital face às pressões modernas. Número 2. Paul Mason, os altos e baixos da dependência. Paul Mason, um cidadão britânico, pesou até 508 quilos, tornando-se na época o homem mais pesado do mundo. A sua obesidade era o sintoma de um profundo sofrimento emocional, ligado a problemas familiares não resolvidos. Durante anos, o sistema de saúde britânico, NHS, gastou somas consideráveis nos seus cuidados domiciliários, antes de ele beneficiar de uma cirurgia bariátrica em 2010. Esta operação foi um imenso sucesso inicial, permitindo-lhe descer para 114 quilos. Esta perda de peso espetacular abriu-lhe novos horizontes. Mudou-se para os Estados Unidos, encontrou o amor e submeteu-se a operações para remover mais de 20 quilos de excesso de pele. No entanto, a vida trouxe novos desafios.
Após uma ruptura sentimental difícil e o estresse da sua nova vida, Paul infelizmente recaiu nos seus antigos hábitos de compensação alimentar. A sua história é crucial porque demonstra que a cirurgia não é uma solução milagrosa permanente. A obesidade é um combate psicológico contínuo, uma forma de vício que necessita de manutenção mental diária. Apesar das suas recaídas e da sua recuperação parcial de peso, Paul continua a partilhar a sua história com honestidade, mostrando que o caminho para a cura não é uma linha reta, mas uma sucessão de esforços constantes e de perdão para consigo mesmo. Número 1. Dzambulat Katokov, o destino quebrado de uma criança. Dzambulat Katokov, originário da Rússia, tornou-se tragicamente famoso aos 6 anos como a criança mais pesada do mundo. Com essa idade, já pesava cerca de 100 quilos e possuía uma força física impressionante para a sua idade, o que o impulsionou para o mundo da luta e do sumo. A sua família, e particularmente a sua mãe, via inicialmente este tamanho como uma vantagem, uma predisposição genética para se tornar um atleta de elite. No entanto, os especialistas médicos internacionais estavam extremamente alarmados. Aos 9 anos, atingia 146 quilos. Apesar dos repetidos avisos sobre a pressão exercida sobre os seus ossos em crescimento e os seus órgãos juvenis, a gestão do seu peso continuou a ser problemática. Embora tenha tentado regular a sua massa na adolescência para prosseguir a sua carreira de lutador, os danos internos já eram profundos e irreversíveis. Dzambulat faleceu em 2020, com apenas 21 anos, devido a complicações renais severas. O seu caso é um lembrete trágico e necessário da importância crucial da prevenção da obesidade infantil. Sublinha a responsabilidade dos tutores e da sociedade na proteção da saúde das crianças, lembrando que um peso excessivo durante o crescimento nunca é um sinal de força, mas sim um risco vital acrescido. Número 11. Momento de casos imprevistos. Eis a história de Mark e Sophie, 2 indivíduos cujo cotidiano sai do comum. Sophie aprendeu a adaptar-se aos desafios físicos únicos que a vida lhe impôs. Todas as tardes, ela procura a calma no parque, enfrentando os olhares com uma grande serenidade e uma força interior notável. Por seu lado, Mark aproveita os dias ensolarados na costa. A sua estatura imponente atrai frequentemente a curiosidade, mas ele prefere concentrar-se no bem-estar que o ar marinho lhe proporciona. Para ele, a praia é um lugar de liberdade e de reconexão. Através dos seus respectivos percursos, eles lembram-nos a importância da benevolência. Apesar dos obstáculos e das diferenças, avançam com coragem, provando que cada pessoa merece respeito e dignidade, independentemente da sua aparência ou do seu combate pessoal. Estes destinos lembram-nos que a saúde é um equilíbrio frágil. Por trás de cada recorde, esconde-se um combate pessoal intenso. Obrigado por nos terem acompanhado. Cuidem de si e dos seus, pois a empatia é a nossa maior força.